Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor e hoje vamos meditar sobre uma palavra tão linda. Hoje nós vamos falar sobre oração, aquele elo de ligação entre nós e Deus. E o que eu quero começar a falar com vocês hoje é sobre Mateus 6, 9 a 13, que diz assim. Mateus 6, 9 a 13 diz assim. Vocês orem assim, Jesus nos ensinando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Esse é um modelo, né, de oração que Jesus nos deixa. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa comunhão com o Pai, né? Então, nós já sabemos que a oração é um meio indispensável para a nossa comunicação e comunhão com o Senhor. É uma maneira que o Senhor nos deixa para conversarmos com Ele. O Senhor é o nosso melhor e mais fiel amigo. Então, com Ele, não precisamos ter rodeios, não precisamos esconder nada. Ele é aquele amigo fiel e o nosso melhor amigo. E além disso, para melhorar, ele é o nosso pai. Então ele nos corrige, porque ele nos ama e ele nos ensina como devemos nos aproximar dele, e uma das formas é a oração. Ele nos ensina, isso para mim é o mais importante, que devemos ser verdadeiros e espontâneos quando estamos orando. O Senhor, ele fala que nós não precisamos de frases de repetição, lindas palavras. Ele vê isso muitas vezes como hipócritas, aqueles que não estão sendo de fato sinceros naquilo que estão falando. Então aqui ele primeiro ele fala: sejam espontâneos e verdadeiros. Por que ele fala isso? Porque ele nos criou, ele nos conhece, ele sabe quando estamos escondendo alguma coisa dele e estamos prestes a cometer algo errado e oramos, e ele quer através da oração nos ensinar o melhor caminho, né? Então ele nos deixa hoje a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo. Nessa oração, ele nos ensina a dizer tudo o que precisamos, o essencial para vivermos bem. Ele centraliza nessa oração 7 pedidos espirituais e um material. Então, nós vamos meditar. Primeiro ponto: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como devemos nos referir a Deus com todo respeito e santificando o seu nome, reconhecendo, primeiro de tudo, que somos seus filhos. Então, ele é o Pai nosso, né? Venha o teu reino, ele é o Rei do universo. Esse reino será estabelecido com a volta de Jesus na nossa eternidade. Faça-se a tua vontade, a parte mais difícil da oração para mim. Somente o poder de Deus em nós pode nos capacitar a aceitar a sua vontade. Quando nós reconhecemos que Deus é nosso Pai, que o nome dele é santo, que há um reino de paz para nós conseguimos aceitar a sua vontade, e que nem sempre é a nossa, mas é a oração mais difícil. Por isso que ele nos deixa aqui esse modelo de oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como também é no céu. O pão nosso de cada dia. Jesus é o pão da vida. Ele é o nosso alimento diário. Podemos comer do melhor desta terra, que muitas vezes é isso que ele deseja. Mas se não tivermos ele como nosso Senhor e Salvador, a nossa fome nunca será saciada. Quando Jesus fala sobre o pão, ele não fala somente sobre o alimento diário que precisamos para termos saúde física, mas sim do alimento espiritual, que fortalece a nossa alma.
muitos estão enfraquecidos, a sua fé enfraquece, porque coisas não tão boas nos acontecem diariamente. Mas quando temos esse alimento espiritual diário, que é a leitura da palavra, que é a meditação, que é a oração, que é sermos verdadeiros, espontâneos o suficiente para ouvirmos a voz do Senhor, nós somos alimentados espiritualmente. Perdoa-nos as nossas dívidas, como devemos perdoar nossos devedores. Aqui fala do pecado. Somos perdoados, também devemos perdoar. Todos nós pecamos. Precisamos pedir perdão ao Pai todos os dias. Às vezes pecamos e nem sabemos que pecado que cometemos, mas pecamos. E ele fala: eu vou perdoar vocês, então perdoem uns aos outros. E não nos deixe cair em tentação. Toda vez que o inimigo tentar complicar a nossa vida, Jesus sempre estará ao nosso lado para nos proteger. Aqui o Senhor fala sobre nossas escolhas. Isso é muito importante. A tentação, ela vem todos os dias através do inimigo, através de pessoas que não estão no mesmo processo ou propósito que nós. Mas aqui ele fala sobre as nossas escolhas, né? Nós pedimos ao Pai hoje para que Ele nos alerte, para que Ele não nos deixe cair nessas armadilhas preparadas pelo inimigo. Aí ele continua: mas livra-nos do mal. Jesus é o grande vitorioso no grande conflito entre o bem e o mal. O Senhor venceu. Ele nos deixou claro muitas regras, muitos mandamentos de que devemos vencer o mal com o bem. Então ele venceu tudo isso, ele é o grande vitorioso. Então ele é o único que pode nos livrar do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Aqui nós declaramos a grandeza de Deus. Ele é superior a qualquer outra autoridade. Ele segura a terra em suas mãos. Depois de tudo, haverá paz no mundo. Portanto, nós, o povo de Deus, devemos orar louvando o seu maravilhoso nome. Amém? Gente, essa lição de hoje é tão maravilhosa porque é uma oração simples, decorativa, decorativa no sentido assim, de que a gente decora ela desde criança, e a gente não presta muita atenção nas partes, né? Nós dividimos ela, mas ela é muito completa e ela resume toda a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro declaramos que Ele é o nosso Pai e que Ele mora no céu, Ele tem um nome santo e que o pão que é Jesus nunca vai nos faltar e que Ele nos livra do mal, das tentações, que Ele nos perdoa, que Ele nos pede para perdoar o inimigo, para que haja paz em nosso coração. Isso é maravilhoso. Então agora nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, hoje meditamos sobre a oração modelo que o Senhor nos ensinou. Os seus discípulos perguntaram ao Senhor como deveriam orar, e nós muitas vezes fazemos essa pergunta. Senhor, são tantos pedidos, são tantas coisas que eu queria conversar com o Senhor, que eu queria contar. Como devo fazer? Como devo orar? E aqui o Senhor fala: sejam espontâneos, sejam verdadeiros, não tenham medo de declarar nada a mim. Eu sou aquele que te escuto, sou aquele que te ajudo, sou aquele que resgato, tenho um refúgio preparado para você. E isso é maravilhoso. E o Senhor nos deixou essa oração modelo, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Senhor, recebe a minha vida nas tuas mãos. Que eu tenha, Senhor, nessa oração, o resultado de tudo aquilo que eu preciso para viver bem nessa terra. Senhor, nos ajude a caminharmos ao teu lado, que a gente te busque em todos os momentos, Senhor, que a gente divida com o Senhor todas as nossas atitudes, Senhor, todas as nossas soluções para os problemas, Senhor,
que a gente encontre em Ti, ó Pai, a força necessária. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, recebe a nossa vida, a nossa família, nossos amigos, nossos irmãos. Tantas pessoas, Senhor, hoje, precisando orar ao Senhor e muitas vezes não sabem como. Que o Senhor nos ouça a cada dia. E recebe, Senhor, o nosso muito obrigada. Amém.